Lembrando um pouco do último encontro que a gente teve, né, comigo e com o Juliano, né, a gente trabalhou bastante a questão de olhar para o cliente, né, e a gente terminou fazendo aquele exercício do perfil do cliente, né, que era mais a entender, era uma redução no mapa da empatia e tentar entender um pouco como é que era a cabeça dele quando ele estava indo no contexto ou na experiência de consumo do produto de vocês. E aí a gente terminou o dia fazendo um desafio, né? Então queria pelo menos começar o dia de hoje perguntando um pouco para vocês como é que foi como é que ficou a questão do desafio, se vocês fizeram, conversaram com os clientes ou fizeram um mapa junto com o cliente. Queria que os que fizeram, né, contassem um pouco como é que foi a experiência, se aprendeu alguma coisa, se deixou mais rico esse mapa. E aí, pessoal? Quem é que fez? Eu montei junto com os clientes, normalmente, e eu gostei mesmo da parte da entrevista, achei que foi a parte mais interessante. Legal. Eu abri bastante uma conversa bem ampla. Foi que mais fluiu também. E tu acha que as perguntas ajudaram a forma de perguntar? Exatamente, foi o principal. Deu pra caminhar assim muito bem, foi abrindo bastante, foi muito importante. Legal. Parte, achei. E o que tu mais aprendeu, assim? Qual foram as maiores incertezas que foram exploradas, né, nesse roteiro? Cara, a gente queria ver se nós estava dando a importância realmente que a gente achava que as pessoas dão para seus ídolos, assim, que ela tem a ver. E foi bem isso aí, tipo, foi uma coisa interessante, deu para comprovar isso. Mesmo sem perguntar efetivamente isso, foi interessante. Perfeito. Alguém mais também aprendeu com os clientes? Entendeu? Foi bem interessante que algumas coisas a gente conseguiu confirmar, né? E era principalmente a questão da pessoa, ao mesmo tempo que ela fica feliz de ter uma prótese, ela recebe várias limitações com ela. E algumas limitações a pessoa consegue perceber e outras não. Por exemplo, sempre quando a gente fala com um protecista, alguém da área, ele fala do pré-balão, sobre o cara fica andando daquele jeito meio estranho. Para a pessoa que a gente entrevistou, isso não importava, porque o cara estava simplesmente feliz em caminhar. Agora, quando tu ia na questão do correr ou fazer uma coisa com agilidade, era uma coisa que para ele, que a gente não tinha ainda pensado, que para ele não existia. Outra coisa também que foi legal, que a gente tinha algumas dúvidas em relação mais à atividade, que o cara faz quando ele toma banho. O cara com uma prótese é suficiente? Não, o cara sempre tem que ter uma muleta, sempre tem que ter uma cadeira de rodas. Legal. Abrindo o universo das coisas que tem junto. E a princípio assim, da pesquisa, aquilo que tu falou, eu achei que o mais interessante foi a parte do silêncio. E como é uma coisa assim, que mexe muito com a pessoa, muitas vezes eu estava falando assim com o cara, ele parava, assim, ficava com o olhar meio vago. Sim, é difícil não falar nada. Depois o cara falava uma coisa, daí tu ia pescando, né? E foi bem assim, eu concentrei nas perguntas assim, mais abertas, pescando o que ficaria falando depois para tentar subir mais. Sim. Foi bem interessante. E com quantas pessoas vocês conseguiram falar? Eu consegui falar com um deficiente. Um deficiente. E tu? A gente fez 4 cada um. 4 cada um. Show. Tem também o Marcos, que ele fez como protecista daí. Legal, importante. E como é que foi com o protecista? Foi muito bom também. Aconteceu uma certa divergência, né? Em vez de a gente focar em item a item, ele foi falando e eu fui setorizando onde é que era cada uma das dores, os pensamentos dele. Mas gerou bastante material. É um pouco bem diferente do que é o paciente, né? Sim. As requisições dele, os desejos dele são outros. Por exemplo, o desejo de categoria unida, que não tem, sindicato, que não tem, piso salarial, que não tem. Né? Toda uma série Sim, é outra história, né? que é o mercado que começa. Legal. E aí, o resto do pessoal foi pra festa, em vez de falar com o cliente, como é que foi? Conversei com quase 10 potenciais Nossa. clientes. Assim. A minha ideia é uma espécie de biblioteca de roupas, assim. Então, e foi legal porque eu queria testar bastante esse público-alvo e das 10 meninas que eu selecionei exatamente o perfil que eu identifiquei buscando, estudando e observando algumas coisas. E um perfil um pouco diferente de um testasse. E nessas foram mais ou menos 5 meninas com o mesmo perfil, se não me engano. Exceto uma que fugia mais ou menos da faixa etária, assim. Até semana passada eu participei de um workshop que me esclareceu muitas coisas
está migrando um pouco esse padrão, é um padrão de... Não, a gente não tem que fazer o buyer persona, por exemplo, em cima de uma faixa etária de idade, porque as pessoas elas estão mais com comportamento. Exatamente. Dentro do mesmo grupo de comportamento. A não ser que a faixa etária seja um elemento do comportamento. Às vezes não é, né? Pois é, exatamente, porque assim, ó, das 5 meninas que eu peguei, elas tinham entre 20 e 25 anos. Só que uma oscilava muito, era 45. E ela tinha as mesmas necessidades e me deu as mesmas respostas dessas meninas mais novas. Assim. E o que eu consegui, assim, me certificar é de que elas não precisam de roupas, por exemplo, assim, não é que elas estejam insatisfeitas com as roupas que elas têm, mas elas precisam elas ficam insatisfeitas, às vezes falta uma peça-chave para compor aquilo que elas precisam. Assim. Então, foi bem legal. Não, ótimo. Legal. E foi bem o perfil do teu mapa de empatia que tu fez, aquelas personas. Excelente. Esse também, pessoal. Tudo certo. Bom, então tá, acho que, enfim, não acaba aqui o desafio, né? O desafio acho que ele continua, né? À medida que vocês vão evoluindo e amadurecendo a ideia do negócio, isso aqui não é só uma coisa inicial, ela continua por todo o negócio, né? A gente vê vários negócios bastante evoluídos, continuando com essa mesma... É porque eu acho que o principal desse exercício não é nem o fato de usar, né, o mapa e colocar a informação, sim a mentalidade, né? Todo esse exercício que a gente fez, e acho que o encontro que a gente teve anterior, ele serviu muito para refletir, fazer a gente calçar os sapatos, né, do nosso cliente, né? Que às vezes é bem difícil, né? Às vezes a gente quer vender algo para alguém e não conhece um pouco da realidade, né? Então acho que quanto mais vocês conhecerem a realidade, seja fazendo entrevista, seja num momento de venda, seja pesquisando, seja lendo um livro, como foi um caso que a gente falou, né? Que tem alguns clientes, como CEO, que eu vou aprender muito mais lendo um livro sobre o CEO do que falando com o CEO, né? Enfim, acho que a lógica é vocês começarem realmente a pensar com a cabeça dele, né? Claro, por favor. Eu tinha uma dúvida, que eu tirei na consultoria sexta-feira. Pô, eu tenho uma ideia, todo mundo tem a ideia que acha que é um gênio, a ideia é genial. Não fica na minha, né? Não posso falar. Daí o cara, vou perguntar, daqui a pouco eu pergunto para alguém que tem uma capacidade por alguma razão maior do que a minha, diz, pô, é boa a tua ideia aí, vou começar a trabalhar nesse negócio. E aí ele me diz assim, não, tu vai ter que, a ideia que eu construo, por exemplo, eu tenho construído ela já faz tempo, então esse tipo de percepção já faz tempo que eu vou moldando, né? E aí, vou começar a perguntar para um cara lá que tem a condição, por alguma razão maior, e daí ele me diz assim, olha, esse tema que tu está trabalhando, eu não vi ninguém falar. E ao mesmo tempo não é interessante para ele começar do zero. Se tu já tem alguma coisa, talvez ele vá te cooptar para te trabalhar junto, de alguma maneira. Então, perdeu um pouco do medo de ficar... Então é essa. Exatamente. É dizer em linhas gerais o que é o produto e com esse linhas gerais tu ir buscando mais informações. Assim, então, o que vale, na verdade, às vezes não é nem a ideia, é o quanto que tu executou dela, né? Quanto mais tu executar, isso que tem valor, né? É a execução. O teu poder ninguém vai executar do jeito que tu executa a tua ideia, né? Acho que esse que é o... Porque a gente fica às vezes assim, ó, apareceu um negócio lá, pô, que baita ideia, como é que eu já tinha tido uma ideia parecida, né? Mas não tinha feito, né? Exatamente. Então a ideia não tem tanto valor assim. Exatamente. Mas sim o que tu faz dela. Legal, até é legal tu comentar isso. Todo mundo aqui já fez alguma sessão de consultoria? Não? Algum só? Ah, tá. Um dia. É que eu acho que vai ser interessante a gente começar agora que estão começando as consultorias, a gente fazer essa troca, né? Conversar um pouco as capacitações com as consultorias. Acho que o programa como um todo vai ser bem beneficiado agora que vocês estão começando com as consultorias, né? Aí tudo que a gente está falando aqui nas salas de aula, vocês vão começar a ver ser aplicado diretamente no negócio de cada um de vocês. Então vai ser legal a gente poder também trocar essas experiências, né? Das consultorias. E outra coisa isso aí, outra coisa que eu não tinha entendido bem, mas que vocês apresentaram, eu que não tinha entendido, era onde se encaixa isso aí naquela folha Canvas. Eu já tinha conhecimento daquele negócio, mas
Sinceramente, às vezes que eu comecei a trabalhar, botava tudo a mesma coisa em qualquer lugar, né? Sim, sim. E daí me diziam, não, essa parte aqui, ela, nesse cantinho aqui, é um canal, que é o produto, o cliente e como chega nele. Exatamente. Hoje a gente vai ver exatamente isso. Isso também foi um negócio que... Isso. E acho que o dia de hoje, na verdade, a gente vai ver duas coisas, né? A gente vai terminar esse mapa que a gente começou no encontro anterior, né? A gente fez só essa parte aqui do perfil do cliente, né? E hoje a gente vai terminar isso aqui. Por quê, né? Mais tentando entender qual é a solução que vai, de fato, resolver o problema do cliente, né? E poder começar a situar um pouco o produto ou a ideia que vocês têm para esse problema. E aí, depois disso, a gente vai fazer essa transição de... Primeiro a gente está falando de problema, agora a gente está fazendo a transição para produto, e aí é de produto para um negócio, né? Porque às vezes eu posso ter um produto muito legal, mas eu não consigo transformar esse produto num negócio, né? Então acho que por isso que a gente vai entrar depois na questão do Canvas, que o Juliano vai trabalhar com vocês, e a gente vai olhar assim, o Canvas é um papel e ele aceita qualquer coisa, né? Então a gente pode ter um Canvas muito simples e um Canvas muito aprofundado. Isso vai depender de vocês e acho que a partir do momento que vocês vão realmente entender o negócio de vocês. Então a gente vai pegar esse Canvas e destrinchar ele, abrir bastante, né? E aí vocês vão começar a ver vários elementos que vocês podem colocar dentro desse Canvas. Que assim, a gente, inclusive, o foco do dia de hoje não vai ser nem apresentar o Canvas, que acho que a grande maioria de vocês já ouviu falar de Canvas. A gente vai dar um curso sobre como não fazer um Canvas, tá? Que a gente acha que é mais válido. Por que esse modelo emplacou? Por que emplacou? Eu particularmente não conheço. Porque, enfim, a gente poderia ficar aqui falando meia hora sobre isso, mas assim, sintetizando por que emplacou, é porque o Lean Startup era uma coisa bastante nova, né, que surgiu há 5 anos atrás, e era algo bem incipiente, né, startups, ninguém sabia o que eram startups, e aí surgiu essa metodologia, né, que conseguia fazer entender o que era um modelo de negócios incerto, né, e fosse escalável, que estava num momento de busca e tal, em uma tela, né. Isso começou a ajudar, né, as pessoas começaram a entender o que é uma startup, como é que eu ajudo o desenvolvimento, né. Então esse cara conseguiu condensar esse monte de aprendizado em uma tela, e por isso que popularizou, né. Então, e esse cara hoje ele começou a vender em cima disso, né, cursos em cima disso, e trabalhar o Lean Startup. Então hoje vocês podem ver que todos os que vocês forem ler, artigos no Startup, forem ler outros livros, sempre tenta enquadrar o conteúdo em alguma coisa, né? 5 passos para validar seu produto com o cliente, 5 passos para ir para o mercado, 5 passos para definir o seu, né? Um quadro para você. Então todo o conteúdo de empreendedorismo, ele segue um pouco essa lógica de começar a tornar ele simples, para que as pessoas consigam trabalhar no seu próprio negócio, né? Então por isso que popularizou. Mas ao mesmo tempo escrito, né? Exatamente. E visual, né? Que tem a questão do design thinking e tal. O design thinking veio bastante forte também na questão de empreendedorismo, né? Quanto mais visual e dinâmico que eu consiga mexer, né? E trabalhar e modelar isso, melhor. Então por isso que popularizou. Não só o Canvas, como o design thinking e o customer development e várias outras metodologias. Enfim, então a ideia, pessoal, como a gente trabalhou no encontro passado com o perfil do cliente, é que a gente agora passe para o outro lado, né? A gente tentou fazer isso para não tendenciar, né? Porque, de novo, né, só recapitulando aqui, esse mapa aqui ele é como se fosse uma metáfora, tá? É como se fosse o meu cliente, né, olhando frente a frente para o meu produto, né? E aí eu quero ver, será que tem fit ou não tem fit, né? O que o meu cliente está percebendo quando ele olha cara a cara com o meu produto? Só que diferente, como essa metodologia ela é o Value Proposition Canvas, ele vem do livro Value Proposition Design, né? É uma metodologia para design de produtos, né? Então o que ele faz? Ele pega a cabeça do cliente, ele faz várias soluções para a cabeça, né, para resolver o problema e coloca cara a cara com esse cliente para ver se realmente tem o fit, né? Por isso que depois ele faz essas conexões do criadores de ganho com ganhos, né, para ver se tem fit, e com os pain relievers, né, ou aliviam as dores com as dores, né, para ver se tem o fit. Oi, bem? Bom dia. Então, a ideia então é que a gente possa fazer esse casamento, né? Então agora a gente vai trabalhar no mapa de valor, tá? Que é uma redução, mas ao mesmo tempo ele é quase que
o bloco do proposta de valor do Canvas, né, mais detalhado, né, porque ele tem 3 blocos. Então, ao invés de eu só olhar a proposta de valor que eu pego essa proposta e vejo quais são os criadores de ganhos e quais são os aliviadores, né, de dores. Traduzir em português é horrível essas coisas, né. Ficou bem ruim. Essa própria metodologia, né, traduzir em português, ela perdeu bastante o valor dela, né. Enfim. Então, para a gente poder falar enfim, né, a gente vai trazer aqui algum exemplo. A gente trouxe para vocês a explicação, né, do mapa de valor, agora a gente queria trazer um exemplo, né. E aqui a gente mudou. Eu me lembro que no encontro passado até eu tinha falado com uma colega aqui sobre o negócio dela, que ela queria vender vestidos, né. E aí a gente pegou e fez um exemplo de vender vestidos, que acho que ficou mais fácil e mais próximo também para todo mundo entender, né. Então, aqui só para vocês entenderem, né, já que a gente vai pensar no mapa de valor, a gente vai trazer a cabeça do cliente que quer comprar vestido, tá? Então, qual é o job to be done de uma mulher que quer comprar um vestido? Né? Nesse caso aqui, não que todas as mulheres vão resolver esse problema ao comprar um vestido. Mas a gente fez um exemplo aqui, né? E nesse exemplo, então, a mulher, ela quer comprar um vestido, né, porque ela quer se sentir bonita, ela quer chamar atenção, ela quer ter o que vestir, né? E ela quer impressionar as pessoas, né? Ela quer estar diferente naquele dia, ela quer se sentir algo especial, né? Nesse caso aqui, né? E aí, quais são os ganhos que ela espera, né, dessa experiência, né? Ao comprar um vestido, né? Ela não quer que seja muito caro, né? Ela até não precisa ser barato, né? Mas ela não quer que seja muito caro, né? Ela quer que valorize o corpo dela, né? O formato do corpo dela. Ela quer que seja único, ela quer poder estar na moda, ela não quer que seja uma coisa ultrapassada. Ou seja, estar na moda para ela é algo que tem um peso, né? E que seja de uma marca boa, que traz uma qualidade, uma segurança, né, no vestido que ela está comprando. E que também, se ela puder parcelar também, é uma coisa que para ela traz um ganho, né? Porque no caso dessa nossa amiga aqui, ela precisa dessa condição, né? E quais são as dores dela, né, ao ir comprar um vestido? Então, se ela encontrar alguém com um vestido igual, para ela vai ser uma droga, né? Se o vestido tiver uma qualidade ruim, vai ser uma droga também, né? Se sair, usa uma vez, ele já sai todo assim, com um fiozinho, né? Vai ser ruim para ela. Se não cair bem, né? Se ela olhou na loja, achou lindo, pegou e vestiu e... eu não gostei disso aqui, né? Sempre tem um detalhezinho aqui. E se o tecido encolher também, né? Então também é questão se não for de qualidade e tal, né? Então, vamos supor, essa aqui é a cabeça de uma mulher querendo comprar um vestido, tá? Conseguiu meio que pintar essa cena para vocês? Tá claro? Perfeito. Então aí a gente entra no mapa de valor, ou seja, quais são as soluções propostas para aquela nossa amiga que quer comprar o vestido, tá? E aí, podendo entrar nesses 3 blocos, tá? Produtos e serviços, criadores de ganhos e aliviam as dores, aliviadores de dores. Então, entrando no produto e serviço, o que é isso, né? Esse aqui é o mais fácil, tá? Esse aqui é bem mais simples de explicar do que o perfil do cliente, tá? É uma lista do que está sendo oferecido, tanto o tangível quanto o físico, quanto também o intangível, né? O que é digital e também as condições financeiras. O que eu estou oferecendo, então? Eu estou oferecendo um vestido nessa condição desse jeito, né? Realmente listar o que eu estou, não tem muita filosofia aqui mesmo. É bem simples. Na parte de ganhos, né, nos criadores de ganhos, o que vai ter nessa experiência do produto que vai criar ganhos para o cliente, né? Tanto valores essenciais entregues, os benefícios, né, quanto diferenciais que vão qualificar a experiência, coisas a mais, né, que eu coloco, que vão ser, né, a cereja no topo do bolo, que vão criar algum ganho para ela, né, que eu quero que ela sinta esse ganho, né. E na parte de aliviam as dores, né, o que está sendo feito para evitar os danos do consumidor e que só existe para agradar uma dor, né. Uma coisa que acho que fica bem claro, assim, a gente até estava discutindo, né, quando a gente estava fazendo o exercício, quando é que eu sei que no meu produto o que está criando ganho e o que está aliviando uma dor, né? É porque, na verdade, isso varia de contexto para contexto,
é que muitas vezes eu crio uma coisa no meu produto para resolver um problema. Só que às vezes esse problema ou pode ser uma pedra no sapato para o cliente, ou ele pode ser uma coisa a mais, né? Por exemplo, se eu preciso ter o vestido rápido, né? Às vezes, se eu entregar um vestido muito rápido, pode ser só um criador de ganho. Mas será que é uma pedra no sapato de uma mulher que quer comprar um vestido ter aquilo muito rápido? Não sei, vocês mulheres, quando vocês estão comprando um vestido, tem que ser muito rápido? Ou vocês se programam, né? Vão em quantas lojas, pesquisam, passam uma semana para decidir qual é o vestido, né? Depende, né? Então, isso varia, né? Então, só para poder situar o que... não se apeguem tanto a isso. Se é um criador de ganho ou se é um aliviador de dor, né? É mais assim, ó, o que está realmente aliviando a pedra no sapato do cliente. Se no caso de vocês aquilo ali é uma pedra no sapato, de verdade, então vocês colocam que aquilo ali está para aliviar uma dor, tá? Então aqui vocês vão colocar tantas coisas que vão eliminar o estresse do cliente, coisas já pensadas em relação aos riscos que podem ocorrer no produto, ou seja, eu sei que se o cara usar o meu produto pode acontecer isso, por isso que eu criei isso aqui, né? Questões de logística, né, para poder facilitar uma dor do cliente, ou algo pensado nos próprios erros do cliente. Às vezes o cara tem um aplicativo e o cara sabe que o cara não vai saber usar o aplicativo. Ele sabe que ele vai se embananar e vazar. Então, por isso que eu fiz uma tela inicial que tem todos os botões que o cara direciona o cara diretamente para onde ele quer. Ou seja, eu criei aquela tela só pensando que o cliente não ia saber usar o meu aplicativo. Ou seja, eu pensei pensando nos próprios erros que o cliente vai ter usar o meu produto. Ou, por exemplo, eu sei que o meu cliente, quando vai comprar o vestido, que ele vai lavar na primeira vez e vai botar na secadora e vai encolher. Então, por isso que eu já botei um tecido especial que ele põe na secadora e não vai encolher, por exemplo, né? Ficou claro? Então, agora a gente vai aqui apresentar 3 exemplos para vocês de mapa de valor, pensando nesse contexto aqui da mulher que quer comprar o vestido, tá? Então, a primeira opção, né, que a mulher tem ao querer comprar um vestido é comprar uma loja, tá? Então, a gente fez aqui o mapa de valor da loja, tá? Quais são os produtos e serviços da loja, né? Enfim, ela tem os vestidos expostos, ela tem um provador, ela tem atendimento e ela tem condição de parcelamento. Perfeito? É isso que uma loja oferece para o cliente, né? Ela oferece todos os vestidos expostos, tu pode provar, eu tenho uma mulher que vai te atender e ainda tenho a condição de parcelar. Enfim, é todo o pacote, né, que ela oferece. Aí quais são os criadores de ganhos que uma loja pode ofertar, né? A curadoria de marcas. O que é a curadoria de marcas? É que numa loja, como ela compra os vestidos, né, de várias marcas, ela meio que já pré-seleciona os melhores vestidos de cada coleção para estar na loja, né? Então já tem uma certa curadoria de loja e dependendo da loja, às vezes isso é bem relevante, né? Às vezes tem lojas que tem uma boa curadoria, enfim. Eu sei que se eu for numa loja, eu já vou ter os vestidos pré-selecionados pela loja para poder chegar a mim. Eu posso ter uma segunda opinião, eu tenho atendente lá que sempre vai dizer que está linda, maravilhosa, né? Às vezes é importante, né, ter alguém para poder, às vezes o cara vai olhar num site e vai ter a opinião só dele, né? Então às vezes eu estar numa loja e ter uma segunda opinião é importante. E também eu posso ter um cafezinho, né, posso deixar o cliente à vontade, posso sentar para conversar, enfim, né? Coisas que uma loja proporciona para vocês, né? Agora, o que foi feito para aliviar as dores do cliente, né? Eu tenho a garantia, né? Tu tem, às vezes a garantia vitalícia, tu compra esse vestido aqui, sempre que estragar alguma coisa pode trazer para nós que a gente arruma, né? Eu sei que no caso de os homens que compram paletó e trajes, eu sei que tem várias lojas que oferecem isso. Se eu compro o traje, pode voltar na loja sempre que eles vão lá e arrumam. Tem alfaiataria, ou seja, na própria loja tu pode escolher um vestido que tu adorou e ele ainda vai pegar os detalhes e vai ajustar conforme o teu corpo, né? Coisas que em outras opções talvez não tenha, né? A não ser que vocês façam isso por fora, né? Peguem a alfaiataria. E tem a possibilidade de troca ainda, tem aqueles 30 dias, 60 dias de troca para vocês. Ou seja, tudo isso aqui vocês ganham ao ir a uma loja, tá? É como se um cliente observasse o fato de ir na loja enxergasse isso aqui, tá?
A opção 2, então, seria mandar fazer um vestido. Tá? Eu não vou na loja, eu vou querer mandar fazer o meu vestido. Ou seja, o que a experiência, né, a proposta de valor de fazer o vestido oferece. Ela faz o vestido sob medida, é uma peça que é única, né, só vocês vão ter, e o design vai ser completamente personalizado, né, conforme o que vocês quiserem, e também a habilidade da costureira ou de alguém que vai desenhar o vestido, né, da estilista. Quais são os criadores de ganhos? É o vestido que vocês imaginaram, né? É o vestido que vem de vocês, né? Vocês que vão estar lá ajudando, co-criando, né, esse vestido. Vocês têm uma relação de confiança com a costureira, né? Alguns também não, eu sei que tem umas que ficam na mão da costureira. E também a questão da escolha do tecido, né? Às vezes pode ser também o fato de eu escolher o tecido pode ser um ganho também que para algumas mulheres que vão querer comprar o vestido. E quais são os pain relievers? São os que ninguém vai ter um vestido igual, né? E também tem o período de prova, né? Durante o processo que está sendo construído o vestido, tem vários períodos de prova justamente para aliviar a dor do cliente que quer que o seu vestido fique do jeito que ela quer, né? Então vocês conseguem observar também que a experiência de mandar fazer, ela é percebida dessa forma. Não sei, as mulheres que já compraram o vestido podem até acrescentar aqui alguma coisa. Tá? Foi feito por homens esse... Viu? A gente está em um bom processo de empatia aqui, né, cara? Bom, a opção 13, então, seria comprar online o vestido, né? Não sei se algumas de vocês já comprou online, mas como é que é percebido, né, a experiência de comprar online o vestido, né? Você tem uma alta variedade de vestidos, né, no site, tem preços baixos, né, e também tem a questão do parcelamento, né. Então é isso que um site, cara, ele te dá muito vestido por um preço baixo e uma condição bem boa de poder pagar, né. Então basicamente a proposta de valor de um e-commerce de vestidos é isso, né. Quais são os criadores de ganhos, né, que um site de compras de vestido tem? Tu não precisa se deslocar, né? Isso às vezes é bom, né? Dependendo da situação que a mulher quer comprar o vestido. Tem todas as marcas, ou muitas marcas, né? Pode ter comparação de vestidos, né? Tu pode comparar vários vestidos, tem sites que vão fazer tu colocar um vestido do lado do outro, tu pode talvez mudar a foto, o modelo, enfim, tem vários sites que fazem essas variações. E também a questão de exposição em modelos, né? O fato de poder ir no site e ver os vestidos sempre em modelos, isso pode ser um criador de ganho também, que pode achar que vai ficar tão bonita quanto a modelo, né? E aí os pain relievers, o que seria isso, né? Eu crio um serviço de acompanhamento de entrega, né, para aliviar a dor da mulher que está com medo de que o vestido não vai chegar. Porque qual é o maior problema de tu comprar na internet? Tu compra e aí fica aqui, né, sabendo se vai chegar o vestido ou não. Então, pensando que o cliente tem essa dor, eu já crio um serviço de acompanhamento de entrega, ou seja, seu vestido saiu do depósito, seu vestido está a caminho, seu vestido está no meio do caminho, né? Às vezes tem um monte de... o período de troca também, né? Então o e-commerce às vezes também oferece o serviço de troca. E ele também tem várias informações sobre a medida, né? Faz a mulher poder ela se medir o corpo e conseguir ter mais certeza e segurança no tamanho que o vestido que ela está comprando, né? Isso aqui, já pensando, né, nos riscos que pode ter da pessoa comprar o vestido. Perfeito? Então, percebam que a gente fez aqui 3 exemplos, né, de 3 soluções para o mesmo problema, né? Para a mesma cabeça daquele cliente tem essas 3 soluções, né? E aí a ideia, né, de usar essa metodologia é que agora eu possa pensar na cabeça desse cliente, né, qual é a solução que eu vou encaixar aqui que vai melhor satisfazer essas necessidades aqui, né? Ou seja, a ideia agora é que vocês, tendo feito, né, já esse perfil do cliente, vocês façam agora 2 ou 3, né, dependendo do caso de vocês, alternativas de solução para esse cliente aqui, né? A gente está fazendo isso aqui justamente para vocês não tendenciarem, né? Se às vezes eu faço só para o meu produto, eu tenho totalmente um viés para o meu produto, e aí fica perfeitinho, né? Encaixa, pau, né? Então, façam de pelo menos 3 alternativas, ou 2,
para vocês começarem a ter noção como é que o cliente vai perceber as diferentes alternativas que tem e talvez isso possa gerar insight para vocês melhorarem o produto de vocês. Porque o foco ele não está na ideia de vocês, mas sim resolver o problema. Exatamente. Então, ficou bem claro para vocês? Esse foi mais fácil explicado que o perfil do cliente, né? Essas três abordagens, alternativas que foram mostradas, elas ilustram casos que existem, casos do mundo real, certo? Quando a tua solução não tem uma alternativa em um lugar. Tua solução não tem uma alternativa. As alternativas seriam... Enfim, tá, então aí a gente tem um problema, que daí assim, ó, se não tem alternativa é porque ninguém resolve esse problema hoje. Aí, de novo, eu me questionaria se então se existe um problema. Porque assim, se o problema existe, o cliente já está resolvendo de alguma forma. Nem que ele faça ele mesmo, de uma forma caseira, ou ele tenha que ir para 5 empresas diferentes para tentar, ou está quebrado. Não é uma alternativa similar ou equivalente. Não, mas de repente... Não, é uma alternativa que vai resolver o problema. Pensa que tu está resolvendo um problema, ok? Talvez tu seja a única solução que faz dessa forma. Mas outras coisas também resolvem. De uma forma mais torta, ou pior, ou melhor, né? Mas resolvem. Isso, exatamente. Poderia ser outra coisa, mas é que depende do contexto que tu criou, né? A gente botou, eu quero sair para relaxar. O contexto é sair para relaxar. Aí posso ter ir para o cinema, sair para jantar. Né? São coisas bem diferentes, mas resolvem mesmo. Né? Eu já começo a me questionar assim, se eu tiver que comparar sempre com alternativas equivalentes, eu nunca vou estar inovando. Eu vou estar sempre... Sim, por isso que o foco é no problema e não na ideia. Foca no problema. Mesmo. Se tu perceber que só tu resolve esse problema, não tem nada, o cliente hoje ele não tem nenhuma outra forma, eu me perguntaria se isso é um problema de fato. Mas se vai analisar bem, vai ser difícil de achar a situação aí. Exatamente. Tem um produto similar, alguma coisa. Imagina. Exatamente. Perfeito? Agora, nesse segundo momento, a gente vai falar sobre modelagem de negócio, né? Então, tem bastante conteúdo, tá? Mas esse é um conteúdo que a gente poderia facilmente dar uma capacitação de 4 horas, né? Esse conteúdo que a gente vai falar agora. E a gente tem menos de 1 hora, porque vai acabar 12h30 pontualmente, né? Pra gente respeitar o horário. Então, a questão do conteúdo em si, a gente vai passar um pouco rápido, né? Porque a ideia é que vocês consigam também construir aqui o Canvas, mas eu acho que o principal objetivo que a gente tem agora nessa 1 hora é construir um pouquinho daquela mentalidade que o Maurício falou, de que a gente estava falando até o último encontro, né, sobre problema, sobre entrar na cabeça do cliente, entender um contexto, né, entender qual que é a situação, problema que o cliente está vivendo e que a gente quer resolver. Né? Hoje, na primeira metade do encontro, a gente falou sobre produto, sobre como que eu vou criar algo que resolva o problema do cliente. Né? Então, a gente fez um mapa de empatia, né, que é uma visão bem geral da cabeça do cliente. Aí depois a gente fez o perfil do cliente, que é entrar, né, na cabeça do cliente dentro dessa situação problema. Então, beleza, a gente entendeu o que o cliente pensa da vida, entendeu o que ele pensa nessa situação problema e criou opções de produtos para resolver o problema desse cliente. Né? A gente viu que não só necessariamente a nossa ideia resolve o problema, mas que ele pode resolver o problema de várias formas. E agora, nosso objetivo é começar a entender como que a gente pega esse produto que resolve o problema do cliente e transforma isso em um negócio. Né? Porque muitas vezes a gente tem um produto aqui, né? Beleza, eu tenho esse post-it aqui que ele cola e tal, ele resolve o problema, mas eu não consigo fazer uma empresa que vende post-it. Por diversos motivos. Ou porque eu não consigo chegar no cliente, ou porque a minha precificação não é precisa, ou porque eu faço marketing para as pessoas erradas, aí eu vou lá e quebro a empresa. Então, a gente vai aprender agora a usar uma ferramenta que ela é uma ferramenta de trabalho para conseguir entender qual que é o nosso modelo de negócio. Né? Então, o que é um modelo de negócio? Né? Eu tinha, quando eu estava no cursinho, um professor de história, que ele sempre falava que para tu entender palavras é só tu ler, né? O que é a palavra. Né? Então, quando tu está estudando história, sempre tem aquela confusão, né? O que é meio de produção, o que é modo de produção. Né? Quando tu estuda civilizações antigas, tal, ele sempre dizia, meio de produção é o meio de produção. Modo de produção é o modo de produção. Tá, entendi. Né? Então, o que é um modelo de negócio? É o modelo
de negócio. Né? Então, qual que é a forma que tu vai modelar o teu negócio? Né? Então, o que é um modelo de negócio? Né? É a forma como tu vai fazer, né? Qual que é o modelo, né, que tu vai encaixar para conseguir criar um negócio. Né? E o que um negócio faz? Né? Um negócio, ele cria valor, ele entrega esse valor e ele captura um valor de volta. Ele é um negócio quando ele fecha esse ciclo. Né? Eu tenho um cliente que eu vou estar criando um valor para ele. Né? Eu criei aqui, isso aqui, né, tu consegue armazenar água, né, e tu consegue transportar para qualquer lugar, é uma coisa muito útil e tal. Aí eu vou entregar isso, né? Eu vou botar lá no super para vender, né, dentro de um saco que tem 50 copos, enfim, que eu consigo entregar o valor para o cliente. E aí eu vou capturar. Eu vou cobrar R$ 2,50 pelo saco com 50 copos. Né? Então eu estou criando um valor, eu criei aqui um recipiente tal que a pessoa vai utilizar, né? Eu entreguei esse valor para a pessoa, eu deixei disponível para ela, né, num lugar que ela está acostumada a ir, e eu consegui capturar um valor de volta. Né? Esse é o ciclo que a gente tem que fazer quando a gente quer criar um negócio. Né? Então, essa é a ideia. Vocês veem que a gente está fazendo todo um contexto para conseguir ligar os pontos. Né? Tem lá tem a cabeça do cliente, o problema, o produto e o negócio. Né? Então, a gente faz tudo isso para conseguir fechar esse ciclo de criar valor, que é a parte mais difícil, conseguir entregar esse valor e aí conseguir fechar com capturar de volta. Né? Então, por exemplo, né, eu falei para vocês, acho que eu comentei para vocês, né, que eu escrevi um livro de poesia. Aí eu fui lá e criei um valor, né, mas aí eu tenho que entregar para as pessoas, não adianta eu ficar com isso fechado para mim. Aí eu fiz um blog, fiz um livro e aí eu entrego para as pessoas, eu vou na rua e vendo. Né, e aí eu capturo esse valor de volta. Né, no blog, por exemplo, não consigo capturar de volta, mas na rua eu digo, é R$15. E aí a pessoa me paga e eu fecho o ciclo. Agora, e daí se eu conseguir fazer isso rodar, eu vou ter um negócio. Então, essa é a ideia, é isso que a gente quer fazer com as ideias de vocês, né? Transformar elas em negócio. E esse é o Alexander Osterwalder, né, que ele criou, ele escreveu o livro Business Model Generation e o Value Proposition Design, que são que nos mostraram duas ferramentas, né, que é o Business Model Canvas e o Value Proposition Canvas, que são as duas ferramentas que a gente está usando aqui. Quem aqui já conhece o Canvas e já fez o Canvas alguma vez? Que ótimo. A maioria de vocês. Quem aqui fez o Canvas e depois que fez o Canvas, utilizou ele como uma ferramenta de trabalho para teste de hipóteses? Menos gente, mas algumas pessoas. Que bom. Porque o Canvas, ele não é um quadro para ficar na parede bonito com vários post-its coloridos. Ele é uma ferramenta de trabalho. Né? Ele é uma ferramenta para a gestão da empresa. Ele serve justamente para numa tela, né, vocês perguntam, né, por que é tão famoso, né? Ele é famoso porque ele é simples. Né? Então, tu consegue numa tela observar qual que é o teu modelo de negócio, como que tu cria, entrega e captura valor. Né? Que é o lado direito do Canvas. O lado direito do Canvas descreve isso, o lado esquerdo descreve como que essa estrutura roda internamente. Né? Então, nessa tela, tu consegue jogar ali várias hipóteses e a partir dessas hipóteses, tu consegue pensar em testes, experimentos que tu vai fazer para validar ou não. Né? Então, o Canvas, se ele não é usado como ferramenta de trabalho, ele não serve para nada. Né? Ele serve só para, enfim, vou pensar e tal sobre o negócio, mas a ideia é que ele seja uma ferramenta de trabalho, né? Que no dia a dia eu consiga olhar para aquilo e saber quais são as minhas próximas ações para fazer a gestão da empresa. Né? Essa é a ideia. Então, basicamente são, enfim, 9 blocos aqui, né? Tem os 5 blocos aqui da direita, né, englobando esse bloco do meio, que descrevem como que a empresa interage com o lado externo dela, né? Então, como que ela cria valor, como que ela entrega esse valor e como que ela captura esse valor de volta. E o lado esquerdo, aqui, que são 4 blocos que descrevem como que a empresa roda internamente, né? Quais são os processos da empresa, os custos, os parceiros, enfim, que é a parte mais interna da empresa. A gente vai falar só do lado direito. Por quê? Porque vocês não têm empresas rodando. Né? Então não adianta a gente falar quais são as atividades-chave, né? Quais são os custos de vocês não têm custos. Né? Vocês têm uma ideia que vocês estão botando o tempo de vocês, né? E talvez algum dinheiro, mas vocês não têm uma estrutura de custos que chega no final do mês lá para vocês pagarem. Né? Então agora vale muito mais a gente falar sobre o que está no lado direito, né? O que tem a ver com o lado externo, de vocês interagirem com o mercado. Isso é o mais importante para vocês. Então, qual que é o objetivo agora? Eu vou falar um pouco sobre o Canvas, né,
20 e poucos minutos. Vocês, a maioria das pessoas já conhecem, né, o Canvas, então isso é uma coisa muito boa. E aí, no final, a gente vai ter alguns minutos para vocês construírem, né, o Canvas de vocês, baseado nas coisas que a gente conversou, né? Então, como o Maurício falou, o nosso objetivo aqui vai ser mais dizer como não fazer o Canvas do que como fazer, né? Porque fazer, todo mundo sabe como fazer, né? A maioria das pessoas sabe como fazer. Agora, a gente vê erros muito comuns quando tu vai fazer um Canvas, e esses erros, o que eles te levam? Eles te levam a não usar o Canvas como uma ferramenta de trabalho, né? Então a gente vai falar sobre esses erros para que vocês consigam realmente utilizar ele no dia a dia como uma ferramenta de trabalho. Então, como não fazer o Canvas, né? Então, o que a gente vê, né, que acontece quando a gente fala de clientes, né? Como vocês viram aqui, tudo começa com o segmento de clientes, né? A gente começa sempre bem pelo lado da direita, entendendo quem é o nosso cliente. A gente já fez esse exercício de pensar quem é o nosso cliente, né? Então, eu acredito que vocês já tenham isso bem claro. Então, quais são os erros muito comuns que a gente vê? A gente vê que pessoas escrevem ali no post-it, no Canvas, coisas muito genéricas e que não conseguem mostrar de forma clara quem é o cliente dessa pessoa, né? Então, não coloquem, por exemplo, assim, no bloco de clientes ali simplesmente um post-it escrito: ah, meu cliente são pais, né? Ou meu cliente são deficientes, ou meu cliente são mulheres, né? E essa é só uma segmentação, né? Se vocês botarem, por exemplo, assim, ah, meu cliente são pessoas jovens, só isso, vocês não vão ter clareza de quem é de fato o cliente de vocês, né? E vocês não vão conseguir usar essa ferramenta, né? O post-it que está ali para entender, ah, eu tenho que falar com jovens. Tá, mas que tipo de jovem? Né? O jovem que ele é classe A, que ele é classe B, que ele é classe C, é o jovem que mora em que cidade? É o jovem que se comporta de que forma? É o jovem que ele é hipster, ou é o jovem que ele é mais conservador, ou é o jovem assim, ou é o jovem assado? Então, a ideia é que vocês consigam, no bloco de clientes, definir quem são os caras que vão ser os primeiros clientes de vocês, né? Quem são os caras que são aqueles caras que estão realmente dispostos a adotar essa solução que vocês colocaram para o problema, né? Quem é o cara que ele tem esse problema e que ele está disposto a pagar para resolver o problema? Porque se o cara não está disposto a pagar para resolver o problema, é muito mais difícil de vender para ele, né? Então, quem é o cara, né, que é cliente de vocês e que ele está realmente muito disposto a resolver aquele problema? E descrever assim quase exaustivamente assim o perfil desse cara, né, para vocês conseguirem saber qual que é o nicho que vocês vão começar. Essa é a ideia do bloco de clientes, tá? E por que a gente usa post-its coloridos no Canvas, né? Não é para ficar bonito. É porque a gente usa post-its coloridos para separar diferentes tipos de segmentos de clientes. Então, por exemplo, o pessoal que acabou de entrar aqui das próteses, eles têm dois tipos de segmentos de clientes. Tem por exemplo, as clínicas ortopédicas, aí tem os hospitais e aí tem também o usuário final lá, que é o cara que tem a deficiência, né? Então, perfeito. Então, 4 tipos de clientes, né? E o que acontece? Se eu for fazer um Canvas com 4 tipos de clientes e colocar os post-its todos da mesma cor, eu não vou saber que proposta de valor se relaciona com que cliente, que canal se relaciona com que cliente, que forma de receita se relaciona com que cliente, né? Então a gente usa os post-its coloridos só para conseguir ter uma forma visual de assim, eu ponho ali o hospital em azul e a proposta de valor para o hospital em azul. E aí eu ponho a clínica em vermelho, a proposta de valor para a clínica em vermelho. E aí eu consigo visualizar, né? Aqui a gente só tem post-its de uma cor, então tanto faz. Mas quando vocês forem usar post-its coloridos, usem para fazer essa associação, para ficar mais fácil. Esse segmento de cliente é importante utilizar daí aquele mapa de empatia. Perfeito, com certeza. O cliente é aquele cliente que vocês descreveram no mapa de empatia. Que vão ser 2 ou 3 ou 4. Isso, aí pode ser vários segmentos Nesse diferentes. caso, por exemplo, o mapa de empatia daí... Isso, no caso deles, né, eles deveriam ter feito um mapa de empatia para cada cliente. Então ele vai fazer lá um do gerente da clínica, né, ele não vai fazer da clínica, vai fazer da pessoa da clínica que compra, né? Então, um dos clientes é o gerente da clínica, outro é o diretor do hospital, outro é a pessoa que tem deficiência e outro é a pessoa lá do governo responsável, no Ministério da Saúde. Exatamente. Então, eles vão fazer um mapa de empatia para cada um, né? E aí vai ter um post-it que representa cada pessoa ali no segmento de clientes. Nesse caso, nosso problema é chegar nessas pessoas. Perfeito. Tudo bem, mas aí é outra coisa, né?
E uma coisa muito importante também é não colocar um viés aqui quando tu vai descrever a pessoa, né? Então, às vezes a gente diz assim, meu cliente são homens, né, que têm o meu problema e que querem esse produto, né? Então, a gente vê muito isso acontecendo, são pessoas que querem resolver a partir disso, né? Então, não descrevam o cliente dando um viés para ele, porque isso, enfim, não agrega em nada, né? Vocês têm que colocar informações que descrevam um grupo de pessoas que são as pessoas que têm esse problema e que estão dispostas a gastar para resolver ele, né? E que são potenciais clientes de vocês, portanto. Então, vocês podem ir fazendo recortes, né? Demográfico, são pessoas que moram em Porto Alegre. Financeiro, são pessoas da classe B. Comportamental, são pessoas que entram na internet 10 vezes por dia, né? São pessoas que frequentam esse bairro, são pessoas que gostam de sorvete. E aí tu vai descrevendo e aí tu consegue ver, né, quem é o teu cliente. Esse cara, é com esse cara que eu tenho que falar, né? Então tu não vai falar com aquele outro cara lá, tu vai falar com esse cara, porque esse cara é o cara que vai gastar para comprar o teu produto. E aí, enfim, tem uma dúvida muito frequente, né, que o cliente é só aquele que recebe o benefício ou é aquele que paga? Né? Acho que no caso de vocês fica bem claro, né? Vocês têm dois tipos de clientes, tem a clínica que paga, né? E tem a pessoa com deficiência que vai comprar da clínica. Um exemplo fica mais claro ainda, o Facebook. O Facebook tem dois clientes, né? Tem os usuários não pagam nada, e tem as empresas que pagam, né? Então, os dois são clientes. Por quê? Porque o Facebook tem que agradar os dois, né? Não basta só agradar um. Mas ele sabe que no final das contas quem paga a conta é a empresa. Então, se o Facebook quiser, ele vai meter um anúncio na tua página lá e tu... não quero. Não interessa, né? Tu não tá pagando nada. Então, tem que ter essa diferenciação. E aí, o que acontece? Para cada cliente, a gente vai ter uma proposta de valor diferente, né? O Facebook, para os usuários, é o quê? É tu poder se conectar com teus amigos, é tu poder falar com eles, independente do lugar que vocês estão. E para as empresas? Para as empresas é outra coisa, né? As empresas não querem encontrar amigos no Facebook. As empresas querem ter uma base de potenciais clientes para a qual ela vai estar anunciando, né? Vai ter uma análise estatística em cima disso, enfim. Bom, outra coisa importante é que, às vezes, um canal, né, ou seja, uma forma de chegar até o cliente, ele pode se tornar tão importante que ele vai ser um cliente também, né? Então, digamos, eu vou começar a usar uma livraria como canal para vender meus livros. Só que daí, de repente, essa livraria, ela vende tanto livro que eu posso começar a vender direto para a livraria, né? Então, antigamente eu usava ela como um canal, e daí mas ela compra tanto de mim que ela se torna um cliente, né? Então, tem que ter essa diferenciação. No primeiro momento, eu estou usando isso para chegar até o cliente. Mas aí, esse canal, se ele for muito importante, ele pode um dia se tornar um cliente meu também. E, enfim, uma coisa muito importante, né, que vocês entenderem quem é o cliente de vocês é a coisa mais importante para vocês conseguirem passar por aquele vale da morte, né, que é entre tu vender e tu conseguir estruturar as tuas vendas, né? Então, enfim, isso é essencial. Se vocês não entenderem quem é o cliente de vocês, vocês não vão conseguir passar por esse vale da morte, né? Porque vocês vão começar a fazer, muito provavelmente, esforços de divulgação para as pessoas erradas, né? Vocês não entenderam o que é o cliente de vocês começam a divulgar em meios que não atingem, de fato, as pessoas, e aí, enfim, acaba o dinheiro e não passa. Enfim. E uma outra coisa importante também é vocês entenderem os papéis de compra, né? Às vezes, deixa eu fechar aqui. Às vezes, clientes possuem diferentes papéis de compra, né? Então, vou dar um exemplo agora para vocês que vai ficar mais claro. Então, às vezes tem o cara que é o iniciador da compra, o apoiador, o decisor, o pagador, tem o sabotador da compra. Dependendo do tipo de cliente de vocês, isso é muito importante. Principalmente quando tu vende para empresas, né, que tem esses papéis mais definidos. Mas vou dar um exemplo aqui para vocês que vai ficar mais claro. Por exemplo, uma família vai comprar um cachorro, né? Quem que começa o processo de compra? Não é o pai que vai dizer, vamos comprar um cachorro, né? São sempre os filhos. Os filhos vão dizer, vamos comprar um cachorro. Aí a mãe é quem vai decidir, né? E quem vai pagar. O pai, ele vai dizer, não, o cachorro sou eu que vou cuidar, não sei o que, é ruim, vai morder as crianças. E a tia, lá que adora cachorro, vai apoiar. Sim, compre o cachorro, enfim. Então, se eu fosse o dono de uma pet shop e quisesse vender cachorros para uma família, o que eu ia fazer? Eu ia fazer uma ação em que eu incentivasse que os iniciadores da compra
conseguisse entrar em contato com o produto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um dia, venha brincar com cachorros aqui no sábado na pet shop, traga seus filhos para brincar com os cachorrinhos. Aí os filhos vão atucanar, quero ir. Aí a mãe leva, né, os filhos brincam, enchem mais o saco ainda e tá bom, vou comprar. Né? Então, não adianta eu fazer uma divulgação para o pai, né? Eu tenho que fazer uma divulgação para o filho e para a mãe. Agora, eu sou um cara que eu quero vender um software para gestão de empresas, de pessoas. Então, eu tenho vários papéis diferentes aqui, né? Tem o cara lá que é o gerente de RH que vai pensar, esse software aqui vai facilitar a minha vida. Né? Ele fala para a equipe dele, todo mundo apoia. Vai ser bom, vai ser bom. Aí tem o cara da TI que sabe que vai ser um saco, né? Que vai ter que integrar o sistema, que vai dar problema, que não sei o que ele vai ter que trabalhar até mais tarde e vai ficar achando problema, né? Esse cara aqui vai ser o maior crítico do negócio, né? Não, porque esse aqui não dá certo, não sei o quê. E aí vai ter o cara lá, o financeiro, que vai pagar, né? E os gerentes e diretores que vão usar, né? Então, vocês têm que ter clareza que você tem que agradar todos esses públicos aqui, né? Não adianta só eu fazer uma coisa para o gerente de pessoas, eu tenho que fazer uma coisa que agrade todo mundo, né? Então... Seria melhor focar no sabotador ou tu gasta mais energia em algum específico ou não? É que assim, o esforço de divulgação tem que ser sempre para esse cara aqui, né? O esforço de marketing, esse cara aqui. Para esse cara aqui, tu tem que saber muito bem como que tu vai resolver as dores dele, né? Por exemplo, assim, o que ele vai achar? Ele vai achar que, por exemplo, teu sistema não vai se integrar com o sistema ERP que a empresa já tem. Então, tu vai ter que ter uma conversa mais técnica com esse cara, né? Não, mas o meu sistema ele se integra assim, assim, assado. Tem essa funcionalidade aqui do backup de dados, não sei o que, a gente se conecta, vê essa coisa. Então, tem que saber qual que é o tipo de conversa que tu vai ter com cada cara, né? Essa é a ideia. E tu tem que saber, né, quem é cada cara, né, no teu processo de compra. Muitas vezes tu tá vendendo para alguém e tu não sabe que tem um sabotador, né? Tu não sabe que lá dentro da empresa tem um cara que tá fazendo de tudo para que a empresa não compre o teu produto. Então tu tem que ter consciência disso para conseguir ter alguma ação para impedir que o cara sabote a tua venda. Uma compra de baixo valor, que a decisão é de uma pessoa só, Não, aí a pessoa pode assumir todos os papéis, né? No máximo ela vai consultar alguém que vai ser um apoiador. Enfim, se tu tá vendendo para consumidor final, né, às vezes não se aplica. Isso aqui se aplica, por isso que eu falei, se aplica muito mais para empresas. No caso de vocês, vão vender para uma clínica, provavelmente vai ter o médico responsável, vai ter outro cara, vai ter outro cara. Agora, se vende para o consumidor final, vou vender copo, aí não tem. Aí o processo de compra ele é muito mais simples. No nosso caso, tem uma dúvida aqui. Por exemplo, o sabotador seria o cliente ou quem recebe mais a parcela do... Não. O sabotador, muitas vezes, ele pode ser, por exemplo, um próprio médico dentro da clínica que já faz uma coisa parecida e que eles, não, agora vai vir os caras de fora fazer o que eu já faço aqui, né? Então, às vezes, o cara é o cara de dentro da empresa mesmo, né? Eu já vi sabotador dentro da tua empresa. Porque assim, o cara, por exemplo, é da tua equipe, está querendo vender alguma coisa. Ele acredita que o caminho que o cliente tem que seguir não é o que está vendendo. Sendo que é o único que é viável vender. Só que ele acha que é melhor um outro caminho. Aí o cara vai lá e opina, eu ia fazer A, B, C e D, que eu acho que é melhor do que isso aqui. Aí acabou a venda. Sim. E os de que forma? Reunião separada. Então, às vezes, inclusive, não está até na tua empresa. Se não cuidar bem, assim, isso acontece. E não, às vezes não é por mal. É porque a pessoa acha realmente é mais negócio pro cliente seguir uma outra linha. Só que daí a venda que era viável se acaba e tu sabe lá Deus quando vai vender o Perfeito. outro modo que o cara chegou. Pessoal, então, a gente entendeu quem é o cliente, né? E, enfim, é muito importante entender, né? Se for um processo de compra complexo, entender esses papéis, né? E saber, tem esse meu cliente aqui, por exemplo, eu vou vender para uma empresa que tem uma estrutura hierárquica super forte, né? Então, eu sei que eu tenho que vender para esse cara, mas o cara abaixo dele tem que gostar e o cara acima dele tem que achar tal coisa. E para cada um tu vai ter uma linguagem diferente e tu vai entender como é que funciona o processo de compra, né? É muito importante tu entender isso, como é que funciona o processo de compra de cada cliente. Tem processos de compras mais simples, né? Cliente final, vou chegar na loja e vou comprar, enfim. É um processo até irracional. Agora tem processos de compra muito racionais e processualizados, né? Quando tu vai vender para uma empresa, por exemplo, tem todo o processo, faz isso, passa para aquela etapa, apresenta, enfim.
Então é importante vocês entenderem aonde vocês estão pisando. Por quê? Porque para cada tipo de cliente vocês vão ter uma proposta de valor diferente, né? Então, o que é a proposta de valor? É como que tu resolve o problema, né? Qual que é a solução que tu está oferecendo. E aqui de novo, né? Não sejam genéricos. Ah, eu ofereço conveniência. Ah, minha proposta de valor é praticidade. Tá, mas é praticidade como? Né? Praticidade no quê? Ah, é praticidade porque você vai conseguir carregar o copo. Ah, é leveza porque o celular ele é muito leve, não sei o quê, ele pesa tantas gramas, enfim. Não adianta vocês colocarem, por exemplo, qualidade. Né? Minha proposta de valor é qualidade. Tá, mas qualidade no quê? Né? Se eu colocar ali, eu posso fazer um canvas totalmente genérico. Né? Ah, eu vendo para homens, entrego qualidade e minha forma de receita é assinatura. O que eu estou vendendo? Né? Vocês têm que olhar para o canvas e saber exatamente qual que é o negócio de vocês. Né? Eu vendo tal coisa para tal pessoa dessa forma. É interessante ter algum tipo de medida nessa proposta de valor? Medida em que sentido? Ficar com itens que eu possa depois averiguar se eu estou cumprindo eles ou não. Perfeito, com certeza. Se tu vende alguma coisa, se tu vende um produto físico, né, tu pode colocar ali, pô, eu vendo uma coisa, por exemplo, eu vendo joias. Ah, eu vendo coisa de tantos quilates, piriri, piriri, essa qualidade, tá, mas é qualidade nessa certificação aqui, não sei o quê. E aí tu vai lá e aí tu verifica se essa qualidade que tu botou, ela é suficiente para o teu cliente, né? Então essa é uma coisa importante, né? Tu colocar realmente medidas, né? Pô, é qualidade, tá? Mas é qualidade porque eu entrego em 24 horas, né? Aí eu vou lá e falo com o cliente, ah, tu quer que eu entregue em 24 horas? Tu pagaria mais por isso? Né? E aí tu consegue ter uma medida realmente se essa tua qualidade, ela satisfaz o cliente, né? E se ela tem um encaixe, né, com os desejos do cliente. Então, não coloquem essas coisas genéricas que descrevam, pô, é praticidade em fazer tal coisa, né? Pô, eu vou acordar e eu vou conseguir fazer tal coisa nesse momento, né? E, enfim, não tentar resolver todos os problemas do cliente, né? A gente já viu várias pessoas que vão fazer o Canvas e coloca ali a proposta de valor, vai melhorar toda a vida do cara, né? Tentem resolver uma coisa de uma forma boa, né, que já está ótimo. Se vocês resolverem um problema de forma efetiva e o cara pagar por isso, vocês estão feitos. E aí outra dúvida que surge também sempre é se tu coloca o benefício ou se tu coloca o produto, né? E aqui na verdade a gente está dizendo para colocar os dois, né? Então um exemplo aqui, tem uns amigos nossos que eles vendem assinatura de livros, né? Eu pago lá X reais por mês e chega um livro na minha casa que uma pessoa muito importante indicou, né? Então o que eles vendem? Eles têm tanto a parte de enfim, a coisa, né, mesmo, é uma revista, é um kit, aí vem mais um mimo, né, um elemento surpresa, as coisas físicas, né? Então vocês podem botar na proposta de valor as coisas físicas, tangíveis, quanto as coisas mais intangíveis, né, o significado da escolha, ah, tem alguém que indicou isso, né, que são valores também. Pô, eu valorizo que um cara lá que eu admiro me indicou um livro, né, eu valorizo que tem um significado, enfim. Agora tem também a coisa tangível, né, veio junto, sei lá, veio o livro do Siddhartha e veio um incenso junto. Né? Tem a coisa do significado intangível e tem a coisa prática, né? O elemento surpresa. Né? Então, vocês colocam as duas coisas, a coisa prática, física do produto de vocês e a coisa intangível, né? O benefício. Ficou claro? Sim? E não sejam genéricos, por favor. E aí, eu entendi quem é o meu cliente, eu entendi que valor eu entrego para ele, agora eu vou entender como que eu faço essa conexão, né? Qual que é o meu canal para chegar até o cliente. Né? Então, tem 3 tipos de canais. Canais de comunicação, né? Pô, eu vou divulgar no Facebook, eu vou divulgar no site, eu vou sair na rua, eu vou divulgar no rádio, né? Como é que eu vou fazer para me comunicar? Como que eu faço para vender? Ah, eu vendo num site, ou não, é venda presencial. Ah, vou fazer uma reunião para vender. Ou não, eu vou ter uma equipe de vendedores. E canal de distribuição. Isso se for um produto físico, né? Se for um software, não tem canal de distribuição. Né? Mas, por exemplo, eu vendo, sei lá, copos. Né? Pô, eu vou ter uma frota para entregar, né? Como é que vai ser? Eu vou ter X caminhões. Ah, eu vendo, sei lá, salgadinhos artesanais. Eu contrato um motoboy que vai entregar os salgadinhos. Né? Então, se for produto físico, tem que ter um canal de distribuição também. Então, os canais são de comunicação, venda e distribuição. E aí, enfim, diversos tipos, né? Eu posso ter canais próprios aqui, de comunicação, né? Eu vou fazer eventos, cursos, enfim.
como eu posso investir em publicidade. Aqui em venda, eu posso ter a minha equipe, como eu posso ter representantes comerciais. De distribuição, eu posso ter a minha frota, né, como eu posso ter uma entrega terceirizada. Beleza? Estou passando um pouco rápido pela questão do tempo, mas enfim, vocês já sabem como é que é o Canvas. E aí, depois disso eu entendo como que eu me relaciono com os clientes, né? Que tipo de relação que eu vou manter, né, com os clientes da minha empresa. Então, depois se o cara já é meu cliente, né, como que eu faço para que ele se mantenha meu cliente? Né, o cara já se inscreveu lá na minha newsletter, ele já comprou o produto, né, que tipo de relação que eu vou manter com esse cara? Então, essa é a pergunta, né? Como que eu vou reter esse cliente e vender mais? Né? Então, aqui, né, um exemplo, tem uma empresa que vende software. Né? Como é que eu vou me relacionar? O meu cliente ele vai ligar para mim, ou eu vou me relacionar por e-mail, ou vai ser um e-mail automático, por exemplo, que todo mês manda um e-mail automático lá, ou enfim, eu vou ter uma equipe de suporte que vai esperar e vai ter um chat online ali no software, que através dali mesmo o cara conversa comigo. Né? Então, como que tu vai fazer para conversar com os caras que já são teus clientes? Né? Por exemplo, quando eu vendo os livros, eu digo, fala comigo no Facebook, se tu quiser falar mais comigo. Né? Enfim, não sei se é uma forma de relacionamento efetiva, né? Eu poderia criar lá um blog que tem espaço para as pessoas comentarem, enfim. Eu poderia fazer um evento para as pessoas se relacionarem. Enfim, tem várias coisas que vocês podem pensar. E aí, beleza, eu já estou criando um valor, né? Entregando esse valor e agora eu preciso capturar esse valor de volta. Como é que eu capturo esse valor de volta? Então, enfim, a receita de vocês, basicamente, ela pode ser de duas formas. Ou ela vai ser uma receita recorrente, todo mês ou todo ano o cliente vai pagar para vocês, ou ela pode ser uma receita não recorrente, né? O cliente paga uma vez e deu. Né? Então, se ela for recorrente, né, vai ser uma assinatura, um aluguel ou publicidade fixa, enfim. E se for não recorrente, vai ser uma taxa de crédito por uso ou transacional, né? Eu vou pagar, custa R$10, paguei e já era. Né? Ou eu pago uma comissão ou até uma taxa de licenciamento. Né? Eu pago R$10.000 e posso usar aqui. Então, a principal coisa é vocês entenderem. Eu vou vender, o cara vai me pagar uma vez e acabou, ou eu vou cobrar uma taxa de manutenção. Né? Essa é a principal coisa que vocês têm que entender quanto à receita de vocês. É isso.